Ele promete beber da fonte de um dos jogos mais bem-sucedidos da história recente, de uma categoria nova, que são os jogos NFT. Nós estamos falando do Monster Infinity. No vídeo de hoje, vamos falar desse jogo que é o Axie Infinity da Binance Smart Chain. Vamos contar um pouco desse projeto, que estágio que ele está, vamos ver as semelhanças que ele tem com o Axie Infinity e também vamos falar sobre o que é investir no Monster Infinity, se vale a pena, em que estágio do tamanho do projeto ele está, e vamos ver se pode alcançar um bom valor de mercado e você lucrar com isso. Meu nome é Milton Mendes, bem-vindo ao Negócios Tech, e hoje vamos falar mais uma vez de jogos NFT, que é um vídeo que eu sempre gosto muito, e vou começar comentando um pouquinho em cima do trailer do jogo, ok? Vamos lá? Então, pessoal, esse é o Monster Infinity, o jogo desenvolvido na blockchain da Binance Smart Chain, e que, como você pode ver, ele bebe muito da fonte, declaradamente se inspira no Axie Infinity, que é o jogo com mais usuários ativos no momento, mais de 1 milhão de usuários ativos, e de muito sucesso, talvez o maior jogo de sucesso até agora no quesito de NFTs. Então, basicamente, o jogo mistura batalhas com puzzles, quebra-cabeças, e aí muita coisa parecida com o Axie Infinity original, e aí o game promete ser o que hoje o Axie Infinity não é, uma barreira, uma porta de entrada muito menor em relação a investimento para você comprar os seus personagens. Hoje o Axie Infinity é muito caro para você investir e começar a jogar e começar a ter lucro com isso. E isso nós estamos falando de jogos. Falando um pouco do projeto Axie Infinity, hoje já é um projeto muito mais valorizado, e a tendência é que ele tenha menos força de valorização do que o Monster Infinity. Então você pode ver que é um jogo de turnos bastante parecido. Então tá aqui a página do jogo, a gente pode ver aqui os monstros, que são os monstrinhos que você joga para lutar e ganhar moedas do jogo. Então aqui uma pequena explicação, que os monstros são uma espécie enigmática anterior à era dos dinossauros. O planeta que eles vivem é conhecido como Shani. E o planeta enfrenta uma ameaça catastrófica e uma possível aniquilação pelo malvado Gilaka, que é o vilão. E aí a Incept Monsters faz contato com a civilização humana através da tecnologia blockchain com auxílio de redes biológicas avançadas. Então aqui um pouquinho da história do jogo. Aqui estou apresentando um pouquinho da história do jogo para vocês. E aqui o intuito é entender um pouco o projeto. Mais para frente vamos falar um pouco da análise fundamentalista do jogo. Aqui eles dizem que não é apenas um jogo de cartas comum, é uma abordagem de batalha com mistura de quebra-cabeça. A jogabilidade foi projetada com a intenção de criar uma experiência emocionante. Aqui, igualmente ao Axie Infinity, são 3 monstros na sua equipe. E aí você tem que salvá-los do Gilaka, como eu disse, é o vilão. Então, você tem a questão de sobrevivência, você tem que derrotar a Gilaka e ganhar pontos de experiência para evoluir no jogo. Você tem a guerra de monstros, que é desafio monstros, que é equipe contra equipe. E aí você tem a clonagem de síntese, que é aquela questão que você forma outros monstros através da combinação de artefatos. Então aqui um pouquinho do jogo, o jogo que foi concebida, a ideia, em fevereiro de 2021. Aqui mostra que o time de Monster Infinity se inspirou em um fork do Axie Infinity e pretende basear o jogo na experiência que o Axie Infinity oferece para os seus jogadores. E aqui, quais os problemas que eles pretendem resolver. A questão do problema dos jogos RPG, a competição, quando o jogo vai aumentando de tamanho, o investimento do jogo vai aumentando, e aí só jogadores ricos que já têm bastante poder no jogo tendem a ter um crescimento rápido, em detrimento de quem está começando com o passar do tempo. Aqui a questão de controlar a superpovoação do jogo e aí enfraquecer os animais de estimação, os monstros, que é um problema que eles têm que resolver em relação à liquidez dos personagens menos relevantes no jogo. E também a questão da ausência de hierarquia
que proporcionam um caráter de igualdade em relação aos demais jogadores também. E aqui um pouco, eles explicam um pouco da metodologia de jogo para ganhar recompensa. Aqui as batalhas PVP, que são aqueles time contra time. E aí também a questão da clonagem de monstros e a venda no mercado, assim como o Axie Infinity também, coletando e especulando sobre os monstros raros e lendários, investindo em terras do jogo, assim como o Axie Infinity também tem as lands que custam um absurdo, e aqui a provável e futuro staking da moeda do jogo, que tem o código MONI, M-O-N-I, ok? E aqui a missão é tornar o financiamento da internet fácil para atender e ser acessível a todos, ou seja, com aquele discurso de penetrar onde o Axie Infinity não tem acesso, ou seja, hoje para você investir em Axie Infinity, os monstros estão por volta de $150 por aí, da última vez que eu vi. Aqui o Monster Infinity pretende ser um jogo mais acessível à grande parte da população. E aqui um pouco da visão que fazer dos jogos blockchain uma realidade divertida e inspiradora, melhorar a tecnologia dos blockchains e dos jogos, criar um mundo virtual repleto de comunidade, de artes vibrantes e acelerar a realização da renda básica universal, que é exatamente como o jogo tem uma barreira de entrada muito menor em relação ao investimento inicial. Isso pode gerar prover uma renda a mais pessoas. E aqui um pouco sobre o mundo do Monster, aqui fala que os jogadores podem possuir ativos e terras do jogo, assim como no Axie Infinity, que você pode ter tanto o seu Axie, quanto itens, quanto terras do jogo, e você vai poder comercializar também estas terras. E aqui falando sobre os itens cosméticos do jogo, que você vai poder caracterizar os personagens, só que isso terá um custo, obviamente. E também vai poder possibilitar a co-construção, ou seja, você vai poder dar permissão a outros jogadores para que eles cooperem e contribuam com ativos para suas terras. E aqui é um pouquinho das categorias de monstros. Serão 9 classes divididas em 3 nações, em 3 luas diferentes. E aí nós podemos classificar em STR, AGI e INT. Primeiro, os Cyborgs, a Titan Nation, que você tem aqui um exemplar do Prime. Aqui nós temos os Terminators e aqui nós temos os Alquimistas. Aqui na Rhea Nation, que são os Elves. Aqui nós temos o Golem. Aqui os Nightingales, que é a tradução para Rouxinol, ok? Aqui nós temos os Prophets. E aqui nós temos a Lapithus Nation. Aqui o Grognak. Aqui o Juggernaut. E aqui o Bomon. Então são 9 espécies de personagens diferentes que têm habilidades e características diferentes, e você vai ter que combiná-los para montar o seu time. E aqui um pouco da explicação do modo de batalha. Aqui cada time requer 3 monstros, cada monstro tem 6 habilidades de cartas, 2 cartas de ataque, 2 de defesa. E o sistema de quebra-cabeça, 5 esferas de cores. Cada uma das esferas de cores representa uma classe ou atributo. E aqui ele fala um pouco da questão da sustentabilidade do ecossistema no longo prazo, em que a plataforma vai combinar jogos virtuais com a realidade do mercado, porque assim como o Axie Infinity, ele vai ter um marketplace que vai ter negociações de compra e venda, e com isso o ecossistema vai gerando tanto a liquidez quanto relevância para os jogadores. E aqui fala sobre o jogo ser uma organização descentralizada, porque os detentores do token MONI poderão opinar e votar nas decisões de evolução do jogo. Aqui chama a atenção, são várias as parcerias do jogo e investidores do jogo. Aqui chama a atenção para 2 delas. A OKEx, que é uma corretora conhecida, e principalmente a Gate.io, que é bastante relevante no cenário de criptomoedas. Então tem 2 grandes empresas por trás do projeto. Aqui um pouco mais do roadmap do projeto, as entregas que já foram feitas, os acontecimentos do projeto e as previsões futuras de entrega. Aqui podemos ver que a ideia do jogo começou em fevereiro de 2021, como eu coloquei para vocês. A preparação dos contratos inteligentes em abril. A criação do game começou de fato em maio de 2021. Passou em junho pela
criação do tema do jogo e da arte do jogo. Houve uma campanha de pré-marketing no final de julho, e aí tanto o website quanto o white paper, que são as informações do projeto, foram disponibilizadas em agosto. Houve uma primeira e uma segunda rodada de venda privada já encerrada, e aí o trailer do jogo, que foi aquele que eu mostrei para vocês, foi lançado no final de agosto. E aqui o projeto foi auditado, isso é um item bastante importante, em setembro. Houve a primeira pré-venda em 8 de setembro. E aqui um detalhamento, um gameplay da estratégia recentemente em 15 de setembro. E uma segunda rodada de venda de tokens Money em 15 de setembro. Aqui nós temos em 12 de outubro a questão do lançamento do Marketplace, que é o mercado de itens do jogo e de personagens, só que isso teve um atraso e alguns problemas que eu já vou comentar com vocês. Ainda há a previsão de um minigame, de uma fase alfa e beta de teste, e o lançamento público previsto para primeiro trimestre de 2022. Mais funcionalidade do game no segundo trimestre, a questão da venda de terrenos no segundo trimestre, a possibilidade de fazer staking da moeda do jogo no terceiro trimestre e o lançamento da beta envolvendo as terras do jogo para o quarto trimestre de 2022, além do incremento da governança do token Money. E aí é isso que está previsto por enquanto. O que eu posso dizer para vocês é: o projeto sofreu algumas polêmicas nesses últimos tempos. Houveram problemas nos 2 eventos de pré-venda relacionados ao projeto. Isso causou uma insegurança na comunidade, e aí levantou-se questões se o projeto era sério ou não. Houve problemas também em relação à carteira, que vou mostrar para vocês aqui. Tem a Monster Wallet, que é a carteira específica do jogo, assim como você tem a Rony no Axie Infinity. O prometido era que os jogadores enviassem as monies para a carteira, e aí futuramente, quando o mercado estivesse disponibilizado, as monies poderiam ser utilizadas, mas acontece que para muitos usuários o saldo de money por instante sumiu. E aí causou uma apreensão gigantesca. Eu imagino que pessoas tenham investido pesado nesse projeto, mas ocorreu mais esse problema. A Marketplace atrasou, a comunidade ficou bastante receosa, é uma comunidade bastante relevante, como a gente vai ver adiante. E aqui falando um pouquinho do token Money, inicialmente, assim como no Axie Infinity, serão 270 milhões máximos de tokens Money. Inicialmente, na pré-venda, o Money, 2.400 Monies, equivalente a um BNB, que o pessoal precificou mais ou menos em $450. E aí, a oferta e o valor inicial de mercado do projeto seria de $896 mil. Aqui um pouco da distribuição dos tokens. Aqui a reserva para a exchange centralizada de 5%, 6% foram ofertadas na venda privada, 9% estão reservados para marketing, 3% reservados para pré-venda pública, 24% está reservado para o staking, 25% para recompensa de quem for jogar o jogo, 5% para patrocinadores, 16% para o time de desenvolvimento, 5% para o fundo do ecossistema do jogo, 1% para a liquidez e 1% de oferta inicial na corretora descentralizada. Aqui um pouco da evolução do que pretende ser os valores e a quantidade ofertada de tokens desbloqueados ao longo dos próximos 6 anos. E aqui você pode ver que aqui nós temos a parte do gameplay, e quando ele for lançado em 2022 é uma oferta crescente ao longo do tempo. É um jogo que tem previsão de lançamento para o final do ano que vem, o jogo completo, um minigame um pouco antes, mas a comunidade do Twitter já tem 180 mil seguidores. Isso é um ponto que a gente tem que prestar bastante atenção, porque é um projeto em estágio ainda inicial de desenvolvimento. Então, 180 mil seguidores não é um número nada desprezível, pelo contrário, é um número bastante relevante para o nível que o projeto está no momento. E aqui está sendo feita a comunicação em relação à comunidade. Aqui é o pessoal do desenvolvimento do jogo pedindo desculpas pelos atrasos e pelos problemas ocorridos
na negociação, na pré-venda dos tokens Money, e aí eles prometeram para quem tivesse pelo menos 3 Monies na carteira do jogo ia receber um item de edição limitada, um NFT cosmético, provavelmente uma armadura ou qualquer coisa do tipo especial. Então aqui é a equipe de desenvolvimento se desculpando pelos problemas ocorridos. Em contrapartida, a CoinGecko divulgou o top 10 de negociações de moeda na Ásia entre os dias 16 e 22 de outubro e, pasmem, Monster Infinity está em quinto lugar, com seu market cap até então de 48 milhões de dólares, em quinto lugar, à frente até da negociação de Bitcoin e de Ethereum, ok? Então, bastante relevante a negociação do token na Ásia, segundo a CoinGecko. E aí eles atualizaram a informação da disponibilização do mercado de negociação de itens que tinha atrasado para a disponibilização pelo site no dia 27 de outubro de 2021, às 2 da tarde, horário de lá, se não me falha a memória, 17 horas, horário de Brasília. Aqui eles fazem a comparação do que seria o projeto no seu round inicial de 890 mil dólares, como eu falei para vocês, em comparação com outros projetos. E aqui nós podemos ter outros projetos de jogos, como por exemplo a Polychain Monsters, com valor de mercado de 44 milhões de dólares, que é aqui que o jogo já chegou, então ele já multiplicou por 50 o seu valor inicial. Então aqui está o token da Monster Infinity Money. Hoje ele é o número 578 do ranking da CoinMarketCap em valor de mercado. Nós tínhamos falado lá que o valor inicial de mercado era de 890 mil dólares. Aqui nós já estamos falando de um market cap de 52 milhões de dólares. Então nós estamos falando de um crescimento bastante relevante, muito por conta do apoio da comunidade de 180 mil pessoas. Considerando o valor do token hoje da Monster Infinity de 2 dólares e 82 cents e o valor da Binance Coin de 480 dólares, hoje um Binance Coin compra 170 Monster Infinity ou Money, como preferir. Muito diferente do valor em relação aos 2.400 tokens anunciados no seu valor inicial. E assim como o Axie Infinity tem um total de máximo de oferta de 270 milhões de tokens, hoje estão apenas em circulação apenas 7% desse valor, ou 18 milhões 523 mil tokens, há um volume de negociação hoje de 8 milhões de dólares a cada 24 horas, e aí a principal ferramenta de negociação tem sido a PancakeSwap, que é a corretora descentralizada da Binance Smart Chain. Se nós considerarmos hoje o valor do Axie Infinity em valor de mercado de 8 bilhões de dólares e o valor da Monster Infinity de 52 milhões de dólares, nós estamos falando de um valor de menos de 10%, pouco mais de 5%. Então, é bem provável que esse projeto ainda avance bastante em valor de mercado, principalmente, e aí refletindo a experiência que o Axie Infinity tem, muito por conta do lançamento das funcionalidades. Quando o projeto Axie Infinity anunciou o lançamento da sua própria corretora descentralizada, o projeto deu mais um boom em valor de mercado. Então, funcionalidades sendo anunciadas e sendo cumpridas através do roadmap e idealmente no prazo, é provável que eleve o valor do token consideravelmente. Então, se você considerar aqui que nós estamos falando de um valor de mercado não tão alto, de 52 milhões de dólares, nós estamos ainda num projeto, numa fase inicial, o que é um momento bastante interessante para entrar no projeto se você achar relevante. Também temos que levar em consideração o risco. É um projeto que tem um risco maior nesse momento, porque não sabemos se as funcionalidades vão de fato ser entregues, se o jogo vai ser mesmo funcional, se o mercado vai ser funcional como estão prometendo, ok? Então, considerando e analisando a similaridade com o projeto do Axie Infinity, nós podemos considerar aí o apoio da comunidade de 180 mil pessoas nessa fase do projeto, o que é bastante impressionante e é motivador, e nesses casos, nesse
mercado que é o de criptomoedas, a comunidade sim é capaz de engajar o projeto e de levar o projeto à frente. Isso é fundamental. Ponto 2, em relação ao Axie Infinity, que cresceu em valor de mercado quando as funcionalidades foram disponibilizadas, quando houver um mercado fluido, quando houver uma comunidade que esteja desfrutando e já recebendo os seus monies, é bem capaz que o projeto avance também em valor de mercado. Então, é um projeto em que há uma expectativa grande, houve problemas recentes em relação à pré-venda de tokens, houve atraso na disponibilização do mercado, então a gente tem que abrir o olho em relação a isso. E aqui a PancakeSwap demonstrando para vocês como que você pode comprar o token. Aqui você entra na PancakeSwap, na parte de exchange, só digitar aqui o código MONEY, ele já está disponível aqui. Você pode trocar os seus tokens da Binance Smart Chain por MONEY se você achar interessante. A questão é, analise o projeto, entenda, não perca de vista que apesar de ter algumas funcionalidades novas, não é um jogo original e sim uma cópia com o intuito de promover o acesso mais democrático aos jogadores ao jogo. Então, não perca isso de vista, é bem improvável que o projeto alcance o valor do projeto original Axie Infinity em valor de mercado. Então tome cuidado se você for investir num projeto como esse. Aqui só para finalizar, aqui eu vejo 3 formas de você ganhar dinheiro com isso. A primeira delas é jogando quando o jogo for disponibilizado, isso ainda vai demorar. A segunda é especulando itens do jogo como monsters, que são os personagens, itens cosméticos e as terras quando elas forem lançadas. Então, você comprando, esperando que aquilo seja relevante no futuro, você vender com lucro. E terceiro, assim como o Axie Infinity, e a forma que eu prefiro é investindo na própria moeda, no próprio token, nesse caso, MONEY, que assim é a forma mais fácil, você não tem que perder tempo jogando, é a forma como eu prefiro investir nos projetos de games em NFT. Eu espero que você tenha entendido o projeto. Você gostou do projeto da Monster Infinity? Você acha que um projeto que se inspirou de um jogo de sucesso tem futuro? Você acha que os atrasos e os problemas no decorrer do projeto vão manchar a reputação, vão impedir que o projeto tenha sucesso? Deixa aqui nos comentários, seria muito legal se você participasse. Ok? Então é isso. Eu agradeço que você tenha ficado aqui comigo até aqui. Se você gostou, por favor, deixa aquele like, é muito importante para o canal. A gente precisa de engajamento, que o YouTube reconheça que o conteúdo é relevante. Aqui nós temos vídeos dia sim, dia não, então você vai ter sempre muito conteúdo para aprender, principalmente também sobre projetos novos. Aqui não vamos falar só de Bitcoin, que seria muito senso comum. Aqui nós vamos falar de projetos novos e que podem ser relevantes para o mercado num futuro próximo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative também o sininho para que você seja avisado quando um novo vídeo for disponibilizado. E se você não puder assistir o episódio no YouTube, nós também estamos no Spotify. Procure lá Negócios Tech no Spotify. Eu vou deixar aqui uma lista de vídeos para você continuar seu aprendizado, aprender sobre outros projetos do universo de criptomoedas. Ok? Então é isso, eu agradeço que você tenha dedicado seu tempo até aqui comigo. Um abraço e falou!